Olá, queridos alunos. Esse é o terceiro aulão de História, nono ano, terceiro bimestre, cujo tema será Anos de Chumbo, a ditadura militar no Brasil e na América Latina. Boa aula! Após um alto escalão de oficiais do exército rebelarem-se contra o governo de João Goulart, como aprendemos, com o apoio de governadores dos estados, o chamado golpe militar teve um desfecho rápido e bem-sucedido, que culminou com a deposição do presidente João Goulart, que deixou Brasília e dirigiu-se para o Rio Grande do Sul, iniciando-se os chamados Anos de Chumbo ou a ditadura no Brasil, comandada pelos militares a partir de 1964. O golpe de 1964 contra o governo de João Goulart deu início também a uma série de governos militares autoritários que permaneceram no poder nesse período da ditadura militar no Brasil até 1985. Os governantes passaram a ser escolhidos de forma indireta, ou seja, sem a participação popular. Durante a ditadura militar também houve uma progressiva anulação das liberdades democráticas, com poderes concentrados no executivo, limitando-se a atuação do legislativo e judiciário, transformados em poderes submissos. Os poderes estaduais e municipais perderam também autonomia nas questões fundamentais e passaram a simples executores das decisões federais durante a ditadura militar. Na área econômica, os governos militares promoveram a abertura do mercado ao capital e às empresas estrangeiras. A ditadura militar no Brasil formou um eficiente serviço de propaganda que buscava despertar o sentimento de patriotismo na população com slogans como "Este é um país que vai para frente, ninguém segura este país, Brasil, potência do ano 2000, Brasil, ame-o ou deixe-o". Uma das principais características da época da ditadura militar era a repressão, que foi o pilar de sustentação do regime, e muitos opositores foram exilados ou mortos nesse período. Os protestos e as manifestações também eram vistos como ameaça nacional. Após a deposição do presidente João Goulart do poder, com o golpe militar de 1964 e com o início da ditadura, uma junta militar instalou-se no poder e a primeira medida tomada por eles foi a decretação do chamado Ato Institucional número 1, ou AI-1. Os atos institucionais no Brasil foram normas elaboradas entre os anos de 1964 até 1969, no período que compreende o regime militar. O Ato Institucional número 1 garantiu ao Executivo amplos poderes como cassar mandatos políticos, suspender direitos políticos, aposentar funcionários civis e militares e permitia decretar o estado de sítio sem autorização do Congresso. A mesma junta de militares no início da ditadura indicou para a presidência o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, sendo o primeiro presidente militar governando o Brasil de 1964 a 1967. No início do seu governo, ele autorizou inúmeras prisões, intervenções em sindicatos, organizações populares e a interrupção de mandatos políticos como o de Jango, JK e Jânio Quadros. Durante seu governo também, Castelo Branco determinou o fechamento de espaços democráticos, com temor em relação ao comunismo, e criou o Serviço Nacional de Informações, a SNI, órgão que se prestou a investigar e vigiar a vida pública e privada das lideranças de oposição ao governo, permitindo então ações para emudecê-las. No governo do presidente militar Castelo Branco foram aprovados mais de 3 atos institucionais, sendo no total 5 durante a época da ditadura. O Ato Institucional número 2, que foi aprovado em seu governo, ou AI-2, estabeleceu eleições indiretas para a presidência da República e extinguiu partidos políticos existentes e criou novos partidos, como a Arena, Aliança Renovadora Nacional, aglutinando os membros e aliados da ditadura, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, de oposição. Também foi decretado o Ato Institucional número 3, ou AI-3, determinou que os governadores dos estados também seriam eleitos por via indireta, ou seja, também seriam escolhidos pelos militares. E, por último, ocorreu a aprovação em seu governo do Ato Institucional número 4, ou AI-4, que definiu orientações que nortearam a elaboração da nova Constituição no Brasil, outorgada em janeiro de 1967, e essa Constituição incorporava os atos
aspectos institucionais, confirmava o caráter autoritário do regime e atribuía hegemonia política ao executivo. Para a sucessão de Castelo Branco, cujo governo terminou em março de 1967, o alto comando militar indicou o ministro de guerra, o general Arthur da Costa e Silva. No início do governo militar do general Costa e Silva, que durou de 1967 a 1969, os protestos contra o regime ditatorial se intensificaram. Políticos caçados pela ditadura, estudantes e trabalhadores contra o governo formaram um grupo de oposição à ditadura e ao governo de Costa e Silva chamado de Frente Ampla. Por causa disso, ele decidiu aprovar o Ato Institucional número 5, ou AI-5, em 1968, que foi a mais implacável de todas as leis da ditadura e suspendeu todas e quaisquer garantias constitucionais, dando ao presidente militar o controle absoluto sobre o destino da nação, iniciando um intenso período de repressão no Brasil. Em 1969, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame e ficou impossibilitado de exercer suas funções. A junta militar na época convocou eleições indiretas e o novo presidente escolhido foi o general Emílio Garrastazu Médici. O governo de Médici, que durou de 1969 a 1974, caracterizou-se pelo chamado milagre econômico, no qual o país, em seu governo, alcançou excelentes índices de crescimento, à custa do empobrecimento e endividamento da população. O desenvolvimento econômico e a propaganda governamental trouxeram o apoio da classe média ao seu governo. Entre algumas realizações do governo de Médici durante a ditadura militar, destacam-se a construção da Transamazônica, a conclusão de várias hidrelétricas, a criação das telecomunicações do Brasil, a chamada Telebrás, e do Instituto de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Foi aprovada uma emenda constitucional também durante seu governo que ampliava os poderes do presidente, cujo mandato se estendeu de 4 para 5 anos. Após o término do governo de Médici, também de forma indireta durante a ditadura militar, foi escolhido como presidente o general Ernesto Geisel, que governou o Brasil de 1974 a 1979. Quando Geisel assumiu o poder durante a ditadura militar, a economia nacional começou a dar sinais de crise. As principais dificuldades associavam-se ao crescimento do país obtido às custas do capital estrangeiro. Durante seu governo, parte desse quadro foi agravada pela alta dos preços do petróleo em 1972 nos países produtores, desencadeando uma crise internacional e trazendo sérios problemas para o Brasil, que importava nesse período cerca de 80% do petróleo e derivados que consumia. Para contornar essa situação, o governo de Geisel estimulou o desenvolvimento do país a partir do programa Pró-Álcool, ou Programa Nacional do Álcool, cujo objetivo era promover a utilização de uma fonte de energia alternativa ao petróleo. Foi durante o seu governo que teve início a construção de duas das maiores hidrelétricas do mundo, Itaipu e Tucuruí. Durante o governo de Geisel, ocorreu também um processo de abertura lenta e gradual que levaria à redemocratização do Brasil. Geisel também revogou o AI-5 durante seu governo. E para substituir Geisel, foi escolhido um novo presidente de forma indireta, que foi o general João Batista Figueiredo, que governou o Brasil de 1979 a 1985. Dando sequência ao processo de abertura política iniciado durante o governo de Geisel, João Batista Figueiredo, em 1979, aprovou a Lei da Anistia, e a partir de então muitos presos políticos foram libertados e vários brasileiros exilados começaram a retornar ao país. Outra medida de seu governo foi a reforma partidária, que extinguiu os partidos da ditadura militar, a Arena e o MDB, e autorizou a formação de outros partidos. Foram autorizadas também eleições diretas para governadores, e a pressão pelo fim da ditadura militar era cada vez maior no Brasil.
Vários protestos e mobilizações tomaram conta do Brasil e, apesar da violência, o processo de abertura não foi detido. Um dos movimentos conhecidos nessa época foi o movimento Diretas Já, que mobilizou o país de norte a sul e tinha como objetivo pressionar o Congresso a aprovar uma emenda constitucional que reinstituía as eleições diretas para presidente. A emenda foi derrotada e mais uma vez o novo presidente seria escolhido de forma indireta. A vitória coube ao candidato Tancredo Neves para a presidência, que às vésperas de assumir foi hospitalizado e faleceu, e quem assumiu foi o seu vice, José Sarney. Com a posse de Sarney, ocorreu o fim da ditadura militar no Brasil e a redemocratização do país se concretizou, dando início à chamada Nova República. Nesse mesmo contexto em que a ditadura militar foi implantada no Brasil, a partir do golpe de 1964, em muitos países latino-americanos ocorreu o mesmo processo. No contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos apoiou a implantação de regimes militares em países da América Latina para conter o avanço do socialismo e a influência soviética, como nós aprendemos. A partir do final da década de 1950, o governo norte-americano percebeu a necessidade de aumentar sua influência sobre o próprio continente, e isso deu início às ações em países latino-americanos. O objetivo era enfraquecer os movimentos de esquerda por meio da instauração de ditaduras militares de viés conservador. Estados Unidos e União Soviética, como aprendemos, eram líderes dos blocos ideológicos antagônicos durante o período da Guerra Fria. O primeiro defendia o capitalismo, enquanto a União Soviética o socialismo. Ambos disputavam cada país a fim de aumentar suas zonas de influência, seja através da ajuda financeira ou intervenções militares. Apesar disso, ambos os países nunca se enfrentaram diretamente. Com a vitória das forças de Fidel Castro e Che Guevara na Revolução Cubana em 1960, os Estados Unidos perderam um aliado. Quando Fidel Castro anuncia a implantação do regime socialista na ilha, os americanos sabiam que tinham ganho um inimigo. A resposta dos americanos foi decretar um embargo econômico a Cuba, causando instabilidade na sua economia. Com o começo do embargo americano a Cuba, os Estados Unidos começaram a vigiar o tráfico de navios à ilha caribenha e notaram um aumento da circulação de embarcações com bandeira soviética. E em 14 de outubro de 1962, aviões espiões fotografam a região de São Cristóvão. As imagens revelam construções de bases e ogivas nucleares instaladas inclusive com rampas que permitiriam o lançamento de mísseis. Para os Estados Unidos era inadmissível ter mísseis nucleares tão perto do seu território, enquanto para Cuba as armas eram uma garantia que não seriam novamente invadidos pelos Estados Unidos. Já a União Soviética mostrava que podia instalar armas no continente americano. Começaria então uma forte disputa entre os dois países. O presidente Kennedy dos Estados Unidos decidiu gerir a crise com o seu grupo de colaboradores mais próximos e se empenhou para conseguir uma solução pacífica. Esse episódio ficou conhecido na história da Guerra Fria como crise dos mísseis, que foi um incidente diplomático entre Estados Unidos e União Soviética por causa da instalação de mísseis em Cuba. O evento é considerado o momento mais tenso da Guerra Fria, quando o mundo teve chances reais de sucumbir a uma guerra nuclear. Como foi citado dentro desse contexto de disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, ocorreram ditaduras sangrentas nos países latino-americanos. Com a consolidação da ditadura no Paraguai e o golpe civil-militar no Brasil, outras ditaduras criaram-se pela América. Na década de 1960, Bolívia, Peru e Argentina caíram nas mãos dos militares. Na década de 70, foi a vez do Chile, Uruguai e novamente a Argentina. Todos esses regimes fizeram uso de práticas como a tortura. Nas décadas de 1970 e 1980, houve uma grande articulação de 6 nações sul-americanas para ampliar seu combate a opositores e subversivos. Essa articulação recebeu o nome de Operação Cóndor e contou com o envolvimento de Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Bolívia e Uruguai, sendo também apoiado pelos Estados Unidos. No restante da América Latina ainda existiram ditaduras civis e militares na República Dominicana, Haiti, Panamá, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala. A
A ditadura chilena estendeu-se de 1973 a 1990, sendo governada durante todo esse período por Augusto Pinochet. A construção da ditadura chilena ocorreu como estratégia para derrubar o governo de Salvador Allende, o primeiro socialista eleito por voto popular na América do Sul. Ele foi o vencedor da eleição presidencial de 1970, estando à frente de uma coalizão de partidos de esquerda conhecida como Unidade Popular. No caso argentino, o século XX foi de crise crônica para a Argentina e marcado por diferentes golpes de Estado. Em 1966, a Argentina tinha passado por um golpe que instaurou uma ditadura militar que se estendeu até 1973 e se encerrou com a ascensão de Perón ao poder. O retorno do peronismo, no entanto, foi curto e logo os militares retomaram o poder do país com outro golpe em 24 de março de 1976. Todo esse período, que incorporou as décadas de 1960 e 1970 na Argentina, foi marcado por convulsão social em resposta ao autoritarismo e à crise econômica. A crise do regime peronista, que foi de 1973 a 1976, intensificou-se a partir de 1975 e levou grandes empresários, direitistas e militares a unirem-se para organizar um novo golpe no país. Bom, queridos alunos, essa foi a última aula do terceiro bimestre e espero que tenham gostado. Bons estudos!